Olá, povo de Deus, Pai do Senhor, Evangelista Luiz, trazendo aqui mais uma palavra poderosa, com mais um quadro, mais uma gravação do quadro Mergulhando nas Escrituras. E eu peço licença para que eu possa entrar na sua casa, para que o Senhor possa falar a sua vida através da minha, que você medite mais uma vez aqui nesse quadro, o quanto que Deus ele é poderoso, que ele tem para cada um de nós, para mim, para você, para sua família. Então mergulhe junto conosco mais uma vez com esse quadro Mergulhando nas Escrituras. E hoje eu quero trazer uma palavra que fala sobre obediência. Então você fique bastante atento a qual aquilo que o Senhor quer trazer para mim e para você hoje. E eu gostaria de pedir para você que compartilhasse essa mensagem para que ela possa alcançar alguém que nesse momento esteja passando também por dificuldade. A palavra de Deus, ela quando chega, ela transforma, ela restaura, ela liberta. E talvez você possa estar ajudando essa pessoa. E o quadro a qual nós estamos aqui hoje para trazer essa palavra poderosa é direcionada sobre obediência. E talvez você já esteja aí imaginando que seja o povo de Judá, o povo de Israel, mas o Senhor ele nos deixa nas escrituras dele mais ainda umas palavras que a gente tem quando está lendo ela, meditar bastante, para que nós possamos se preencher daquilo que ele quer trazer para cada um de nós. E o curioso é que eu não vou falar sobre obediência do povo de Judá, o povo de Israel. Vou falar de outro povo, a qual quase não se percebe quando você está lendo as Escrituras. E uma obediência linda que a gente devemos também estar buscando sobre aquilo que o Senhor deixou nas Escrituras, exemplos para nós, né? Então, eu gostaria de trazer essa palavra que se encontra em Jeremias 35. Você vai entender quem foi esse povo que cativou o coração do nosso poderoso Deus. Você vai meditar bastante, você vai ver o, o quanto que esse povo cativou o coração do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ela se encontra no livro do profeta Jeremias 35. Aleluia. Eu vou ler aqui a passagem e eu convido que você mergulhe nessa palavra poderosa, a qual o Senhor ele chama ao profeta Jeremias, e a palavra vai dizer aqui para mim e para você, no versículo 1, capítulo 35, versículo 1, que diz assim: durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. E o versículo 2, o Senhor dizendo para Jeremias: vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhe vinho para beber. Eu vou tentar mergulhar aqui nessa palavra, algo lindo que o Senhor pediu para que o profeta fosse aquela comunidade, aquele povo, os Recabitas.
E o Senhor pede a Jeremias que fosse aquela comunidade, aquele clã, a qual a palavra aqui, ela diz que chama o povo de recabitas. Para você ver, não era o Judá, o povo de Judá, e nem era Israel. E eu vou caminhar nessa palavra para que você possa entender porque o Senhor pediu para que o profeta se dirigisse a esse povo. Para que você possa entender, esse povo, eles estavam fugindo do rei Nabucodonosor. E eles saíram da cidade onde eles se encontravam, esse povo, para Israel. Na época em que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, né, estava destruindo tudo. Aleluia. E esses recabitas, eles eram da descendência de Jonadab. Louvado seja o nome do Senhor. E esse povo, eles não tinham linhagem de profetas, não tinha linhagem com Judá, não tinha linhagem com Israel. Mas eles saíram da qual uma localidade que estava sendo atacada para Israel. E a palavra vai dizer que antes do seu descendente Jonadab morrer, ele pediu a esse povo que eles não construíssem casas para eles não construíssem vinhas, não tomassem vinho. E se passaram muitos anos que o Jonadab, o seu líder, tinha pedido ao Recabe, né? Dado esse conselho a ele. E eu quero chegar ao ponto a qual o que o Senhor, ele foi cativado com esse povo. Porque ele dá a ordem a Jeremias: vá ao povo chamado Recabitas e traga eles ao templo e ofereça-lhe vinho. Para você ver quando Deus ele se alegra com a pessoa. E aí o Jeremias foi e ele conseguiu falar com Recabe, o líder dos Recabitas. E conseguiu também levar ele ao templo. E a palavra vai dizer aqui que ele passava por salas de diferentes posições. E chegou até a sala a qual o Senhor, o soberano, pediu para que eles chegassem. E o Jeremias oferecesse-lhe vinhos. E Jeremias fez tudo conforme a palavra de Deus foi direcionada a ele. Mas Recabe, quando ouviu isso, disse para ele: não, meu senhor, nós não bebemos vinho, nós não plantamos vinha e não construímos casas para nós moramos em tenda. Porque desde nossos antepassados que ele já tinha pedido para que nós não fizesse isso. Louvado seja o nome do Senhor. E que dá a entender que aquele povo, ele estava passando dos limites. Que mais adiante, se você ler o capítulo, o Senhor vai dizer que o povo de Judá e de Israel está vivendo em desobediência à palavra do Senhor. Estava entregue aos prazeres, até na idolatria. E quando o Senhor escolheu aquele povo, ele escolheu justamente para envergonhar Israel e Judá, porque era o povo que tinha a palavra, as escrituras nas mãos, mas não seguia a escritura. De alguma forma, a palavra não vai relatar aqui, mas eles estavam passando dos limites. E aí Deus, ele se alegrou com aquele povo. Porque antes do seu líder antepassado falecer, disse: vocês não façam isso. Vocês não bebem isso.
Vocês não constroem isso. Eu acredito que a visão de Jonadab era para que aquele povo eles não se apegasse a tantas coisas mundanas. Eu acredito que seja assim, porque a palavra de Deus ela não proíbe que você tenha bens materiais, que você tenha plantações, que você beba vinho. Mas aquele povo levou ao pé da letra a obedecer ao seu líder. Louvado seja o nome do Senhor. E para você ver, começou com uma guerra. Alguém já estava atacando, vindo, destruindo tudo. E Deus usou essa guerra justamente para trazer os recabitas a Israel. Deus ele tem a forma de trabalhar. E o que é interessante, que tudo tem um propósito na vida da gente. E Deus já estava ali, não sabia o que fazer com aquele povo. Mas chegou um povo a qual esse povo era obediente a um líder que não tinha as escrituras, não tinha sacerdote, não tinha profeta. Para você ver a questão da obediência. Aí aquele povo cativou o coração do Senhor. Aleluia. E Judá, com toda certeza, estava entregue a algo que não estava agradando ao Senhor. Por isso o Senhor levou aquele povo para humilhar Judá pela forma a qual a palavra está escrita. A gente entende como se fosse uma humilhação. Deus dizendo: tá vendo, vocês têm tudo na mão. Vocês têm as minhas escrituras. Vocês têm riqueza e tudo. Mesmo assim, vive na soberba, praticando idolatria, exagerando dos prazeres. Aleluia. E quando eu estava lendo essa passagem, que eu meditei bastante, eu vi o quanto que ela é poderosa nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O povo, o Senhor, ele chama aquele povo, Judá e Israel, ao arrependimento daquilo que eles estavam fazendo, assim como também ele continua chamando. Deus, ele quer sempre o melhor para mim e para você. Aleluia. E ele vai trabalhar de alguma forma, ele vai levantar alguém a qual ninguém não dá nada por ele, para dizer: tá vendo essa pessoa? Se espelhe nele, olhe para ele, veja o quanto que ele zela para a minha palavra, ou ele zela pela obediência de alguém que lá atrás pediu a ele que não fizesse. Aleluia. Não estou aqui dizendo que o vinho é proibido, você ter casa, coisas materiais, porque a própria palavra ela diz que nós somos abençoados através disso. Mas e nós estamos valorizando a obediência a Deus? Aleluia. A obediência, ela vale tudo, mais do que tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido a você que medite nesse capítulo 35 de Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver o quanto que Deus vai falar ao seu coração. Aleluia. Então, os recabitas, eles cativaram o coração do Senhor. E Deus, ele ficou tão maravilhado com aquilo que ele pediu a Jeremias que direcionasse outras palavras também àquele povo, que se encontra no versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Jeremias, versículo 18, à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado, Jonadab, ordenou.
tendo cumprido todas as suas instruções, e tem feito tudo o que ele lhe ordenou. Aqui foi o Senhor que pediu a Jeremias que falasse aquele povo. Senhor, para você ver o quanto que Deus estava contente com aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele faz uma promessa a esse povo. Porque ele pede ao profeta que direcione outras palavras àquele povo. E olha a promessa que Deus faz no versículo 19. Aqui é a chave desse capítulo. Aqui é a mensagem central desse capítulo. Esses dois versículos. O 18 e o 19. Aí o 19 diz assim, ó. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o profeta Jeremias falando para o Recabe. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. É lindo esse versículo. Olha o que Deus fala para aquele povo. Uma promessa que Deus dá a cada um deles. Por causa da obediência. Vou reler para você de novo. Versículo 19. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Jamais faltará, olha a chave aqui, ó, jamais, Deus diz, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Louvado seja o nome do Senhor. E esse povo está por aí. Se Deus prometeu, com toda certeza está se cumprindo. Esse povo está por aí. Né? Cabe a mim e a você examinar, olhar direitinho, porque tem alguém da descendência de Recabe obedecendo ao Senhor. Aleluia. O que eu quero trazer para você aqui é que não basta só ter riqueza, não basta ter só bens materiais, não basta você se entregar a algo, se você trouxer para você exageradamente, vai desagradar o nome do Senhor. Aleluia. Porque Salomão, ele viveu tudo isso que está escrito sobre bens materiais, sobre tudo que Salomão viveu. Mas no final da vida dele, em Eclesiastes 12, versículo 13, se você for ver, Salomão deixa um alerta ao povo de Deus. Tá vendo? Eu tive tudo isso. Mas o melhor de tudo é conhecer a Deus. O melhor de tudo é obedecer a palavra dele. Aleluia. Eu vou até ler esse versículo para você, para que eu consiga me expressar a grandeza que ele é. Eclesiastes. Se encontra em Eclesiastes 12, versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13. Olha o que Salomão diz. Agora, já que se ouviu tudo, ou seja, já que você viveu tudo, já que você teve tudo, já que você teve todas as oportunidades, ele diz assim: aqui está a conclusão. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a conclusão. Tema a Deus. Aleluia. E ele continua.
Obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, ou seja, para mim e para você. Viver debaixo da obediência. Aleluia. Se você é filho, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, obedeça os mais velhos. Se você tem uma liderança, obedeça a eles. É o princípio de Deus. É o princípio da palavra de Deus. Aquele povo resolveram obedecer ao seu líder e Deus se agradou dele. Deus não proibiu aquele mandamento que Jonadab deixou para o seu povo. Deus se alegrou. Aleluia. Você anda alegrando ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Obediência e disciplina se torna uma constância infalível diante de Deus, diante da sua palavra. Viva a palavra de Deus debaixo da obediência. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E essa mensagem é até aqui, para que você possa refletir. Talvez você tenha deixado de viver algo grandioso na sua vida, por falta da obediência. Mesmo que seja o pai, mesmo que seja a mãe. Vou nem falar da palavra de Deus, porque ela é a única, se nós não obedecer a ela. O que seremos de nós sem a obediência à palavra de Deus? E aqui eu peço que você compartilhe essa mensagem, para que ela possa chegar e transformar a vida de alguém, fazer diferente. Eu não estou aqui pedindo dinheiro, não estou pedindo aqui riqueza, bens materiais. Você pode estar ajudando alguém com essa palavra poderosa. Curta ela e compartilhe, para que essa mensagem ela consiga chegar mais adiante e esse quadro consiga ser mais abençoado pelo Senhor através da sua vida. Deus quer fazer algo grandioso através da sua vida. E eu estarei aqui orando para que Deus possa fazer algo melhor ainda na sua vida. Soberano Deus e Pai, aqui estamos eu e a sua palavra, que o Senhor me permitiu estar aqui hoje, a glorificar o seu nome através da minha vida. Uma vida tão pequenininha diante da sua superioridade, sua grandeza. Eu sou grato por tudo. E quero aqui também ser grato a cada pessoa que está acompanhando essa palavra poderosa pela vida deles. Continua, Deus, trabalhando, abençoando a vida desses servos preciosos para o Senhor. E continue, Pai, sempre nos constrangendo, que nós possamos estar sempre olhando para o lado da obediência ao Senhor. Porque sem a obediência nós não somos nada, não chegaremos a canto nenhum. Que o Senhor continue abrindo a nossa mente mais sobre esse povo de os recabitas, o exemplo que eles dão, talvez estão por aí também dando a cada um de nós, aonde eles estiver. Porque esse povo não se acabou, a sua promessa foi para a vida deles ter sempre a um descendente obedecendo ao Senhor. Então, Senhor, eu sou grato aqui por tudo, que possamos trazer mais palavras, que nós possamos mergulhar nas Escrituras. Aleluia. E aqui, Pai, eu sou grato por tudo, em nome de Jesus. É assim, Senhor, eu te oro e te agradeço, para todo sempre. Amém.